Tá com saudade? Bastante. Eu tenho muita saudade da rodovia. Você queria estar lá? Olha, queria sim. Queria sim. Eu acho que eu eu fiquei com a sensação que faltou um pouquinho. Faltou 1 ano e meio para terminar o meu período, vamos dizer assim, o meu período normal. E fico com a saudade de 1 ano e meio. Eu tô falando aqui, ninguém tá entendendo nada. Cara olhando para uma rodovia chamada Fernão Dias. Olha como ela está movimentada, são 10 horas da manhã. 10 horas certo? da manhã, dezembro, mês de férias, muita gente já está viajando para férias. Esse camarada chama-se Antônio Carlos Martins. Se falar também ninguém vai entender nada, mas se falar é o Jacaré, todo mundo sabe quem é o Jacaré. Jacaré. Jacaré que ficou quantos anos nessa estrada? 24. Como policial rodoviário? Policial rodoviário federal, 24 anos aqui na Fernão Dias. Trabalhei aqui desde que era pista simples. Isso eu queria te perguntar. Desde que era pista simples, comecei naquele postinho ali na entrada da cidade, onde era a entrada da cidade, hoje não existe mais, né? Tá antes, ali no KM39, tinha um pequeno posto ali. KM, o jeito KM já mostra da origem, KM39, era um pequeno posto da Polícia Rodoviária, era uma salinha. De madeira, quase acho. Não, de madeira era em Bragança, era uma salinha. Um banheirinho e uma salinha pequenininha pro equipamento de rádio, que era um equipamento gigante e você não conseguia falar mais do que 2 km com ele. Era um negócio estrambólico. Era maior o aparelho que o alcance dele. Sim. E era muito engraçado que naquela época, com esses aparelhos de rádio, você falava, por exemplo, na Paraíba e não conseguia falar com a viatura. Era muito estranho. Paraíba. Falava muito com o Nordeste, mas não se falava com... E eu comecei em 1994, comecei com pista simples, vi essa rodovia ser duplicada de cabo a rabo. Mas espera aí, mas antes na pista simples, aí você viu muita tragédia aqui. Olha, a pista simples é o pior tipo de pista que tem para o deslocamento do tráfego, né? E vamos dizer assim, o curso da rodovia, o desenho, o design, o percurso dela, vamos dizer, ele não favorecia na época. Na época ele não favorecia. Por quê? As curvas, muita curva mal feita. A Fernão Dias tinha muita curva mal feita. Quando foi construída, você lembra? 56. 56? 56. 1956. Ela ficou com o governo do estado até 1975. E ia até Belo Horizonte, não? Sempre, ia até Belo Horizonte, São Paulo. Na verdade, a Fernão Dias ela foi construída em 56, saindo de São Paulo e indo até São Mateus, no Espírito Santo. Sim. Ela vai até São Mateus, no Espírito Santo. O trecho mais conhecido é esse trecho São Paulo-BH, mas ela vai até São Mateus. Então, aí voltando nesse pedaço dessas perigosas, mais que o Roberto Carlos Cruz do Estado de Santos, não tem nada a ver com isso. O que já morreu de gente aqui. Eu vi muita gente, infelizmente eu vi muita gente aí falecer, eu vi muitos acidentes, muitas famílias aí sofrerem. O que mais se pegou? Alguma delas deve ter machucado, assim. Olha, teve na verdade 2 acidentes. Um foi próximo a Bragança, pista simples ainda. Esse foi vamos dizer assim, o de pista simples que mais me marcou. Foi uma colisão entre um carro, um Ford Escort e um ônibus. Onde? KM23, na subida antes de chegar em Bragança, era a pista simples. O ônibus descendo, o carro subindo, sol, sem motivo muito aparente do que aconteceu. Não dá para entender, porque não vou dizer que derrapou. As pessoas que presenciaram não relataram ultrapassagem, que a pessoa não ultrapassou. E estavam em 5 pessoas no carro, o pai, um filho de uns 17 anos na frente, atrás do pai uma menina, uns 14, a mãe e uma criança pequena. Todos no carro faleceram, menos a mãe, que estava no meio ali no banco. Para tirar essa mulher do carro foi complicado. Nós não tínhamos resgate, nós não tínhamos nada. Mas o cara aqui amassou, virou... Ela viva, consciente, abraçada na filha, decapitada. Ai! E
assim, um negócio que marca a gente. Não tem como não falar que marca. É uma mulher extremamente consciente. E tanto que precisamos chamar bombeiro, veio... Não lembro se isso tudo é a mulher ali agarrada na filha? Agarrada, tranquila. Tranquila não, assim. Sim. Dentro da... Sem risco de vida. Não estava tranquila. Ela estava sem risco de vida. Ela estava até em choque. Em choque total. Mas não tinha risco de vida. E nós precisamos, para tirar, devido até a grande curiosidade, foi a única vez que eu vi alguém fazer isso, nós tivemos que improvisar uma lona em volta do carro para poder tirar todo mundo sem interferência, porque era um negócio muito feio. Era muito feio. Foi um negócio muito feio. O segundo acidente, que me chocou muito, eu sou meio traumatizado com ele até hoje, por alguns motivos particulares, inclusive, porque eu acreditei na época que a minha filha estava no acidente. Foi o acidente que ocorreu no KM-70 do ônibus que tombou. Sim, o ônibus aqui da cidade. O ônibus aqui da cidade que tombou. E eu estava muito próximo. Eu me lembro que eu almocei com um colega e nós saímos os dois, cada um com uma viatura, porque nós íamos para São Paulo, mas em lugares diferentes. Estávamos os dois fazendo o serviço administrativo, mas iríamos a lugares diferentes. E alguém me chamou no Nextel, usava Nextel naquele tempo, olha, teve um acidente no KM-70, eu estava no 69 e alguma coisa. Eu acho que eu cheguei no acidente 2, 3 minutos depois do acidente Você estava com viatura da polícia? Estava com viatura da polícia, eu, colega. A minha primeira reação, uma reação até besta, não sei por que isso, foi falar no rádio com o colega, cadê o carro-bomba? A impressão que tinha explodido uma bomba. Porque não dava para entender o que tinha acontecido. Era uma cena muito feia, né? Um negócio muito feio. E ainda as pessoas saindo... O ônibus saiu de uma pista... Atravessou para outra, tombou. As pessoas ainda, algumas saindo dentro do ônibus. E aquela cena horrível. E era o ônibus que a minha filha voltava da faculdade. E eu, meio que... Eu tinha que atender, preocupado e procurando atender as pessoas da melhor forma possível. Mas aí você já era o pai, né? E também, ao mesmo tempo, era o pai, né? Tinha toda essa celeuma junto, né? Toda essa crise. Mas, assim, eu consegui juntar força na hora e atender aquilo. Eu e o Ney, que nós somos os dois primeiros policiais que chegamos, eu e o Ney, e tentar mostrar força. Eu tinha que ser forte. Independente de que a minha filha tal ou não tá, eu tinha que ser forte. E assim, toda hora eu tentava usar o celular, ligar para ela, só dava que tava tudo, só dava que não tinha sinal de rede, porque provavelmente com o acidente muita gente ligando, deve ter entupido a torre, eu não sei, não conseguia falar. Já faz tempo isso, o sistema também era complicado. Um sistema complicado, ainda era o sistema analógico, não era essa modernidade que a gente tem hoje, ainda tinha celular, né? E infelizmente morreu muita gente, eu não tenho ideia de quantas pessoas, acredito, pelo que me falaram foram 11. Minha filha, eram os primeiros dias de aula, ela já estava no 3º, 4º ano de faculdade. Deu cano. Ela deu cano, já era veterana, ela já era veterana, né? Ela acabou dando cano, mas era o ônibus que ela voltava da faculdade. E isso me marcou muito, eu faço terapia até hoje por causa desse acidente. Nossa. Muita gente não acredita, mas eu faço terapia já faz muito tempo. E tem outras histórias aí. Tem uma que você tomou tiro. Eu tomei 2 tiros. Eu tomei 2 tiros. Mas por que você saiu? Você se aposentou antes? O que foi? Eu estou aposentado por invalidez. Essa história remete ao tiro, né? Em 1999, lá embaixo na favela, eu sempre gostei de trabalhar lá. Isso que ali
Na chegada para São Paulo. A minha sede sempre foi aqui, né, no bairro do Rosário, mas eu sempre gostei de trabalhar na favela. Eu entrei trabalhando na favela. Lá, vamos deixar claro, lá em São Paulo. Sim, eu não tenho pudor de falar de favela, porque eu cresci falando favela e eu trabalhei lá como favela. E essa história de comunidade também, comunidade, uma mentira brasileira, infelizmente, de intelectual. Tem muita gente boa, eu tenho amigos lá, eu tenho amigos que estão no meu Facebook, amigos que eu vou no churrasco na casa deles, lá na favela, mas é favela. Eu também vou. E o que eu falo? Eu estava no 1999, eu estava num patrulhamento, e nesse patrulhamento eu vi um veículo Santana parado. Eu lembro até hoje, a placa dele, os números da placa, era placa amarela, 2 letras, as letras eu não lembro, mas era 2525. E estava com 2 pessoas fora do carro, um casal. E eu achei que esse casal estava precisando de socorro, fiz a volta com a viatura e fui. Era pista simples. Ainda, né? Que é isso que eu ia te perguntar, então. Você não fez a volta dentro da pista? Sim, a volta na pista para ajudar. Mas era de madrugada, não tinha trânsito, não tinha nada. Senão o guarda pegava. Sim. Fiz a volta na pista, fiz assim para ajudar. Quando eu fiz a pista, na verdade não eram 2, eram 6 pessoas. Percebi uma atitude de nervosismo neles, coloquei todos encostados no carro e quando fui proceder à revista, né, já que eram 6, não era uma indicação de abordar 2 pessoas, abordar 6, eu acabei baleado nessa abordagem. Foi um erro meu, um erro de cálculo, porque eu era o mais velho, eu tinha algumas... Foi um erro meu, só é uma coisa Como? Erro em quê? Qual foi o erro? Assim, o meu parceiro, que trabalhava comigo... Aí ele estava junto? Não, o meu parceiro mesmo, ele tinha pedido um afastamento para fazer uma viagem. Sei. E mandaram um rapaz que tinha, acho que uns 10 dias de polícia para trabalhar comigo. Você sempre em dupla? Sempre em dupla. E o meu erro foi o seguinte, eu com esse outro parceiro que já era mais antigo, a gente tinha todo um esquema de abordagem. Claro. E a maldita rotina, que polícia que cai na rotina, ele morre. A vida faz isso também. Então, eu na maldita rotina, eu usei essa rotina para fazer essa abordagem. E você foi inocente demais. Na verdade, eu fui burro. Vamos falar o português correto? Inocente barra burro. Eu deveria ter feito o quê? Posto ele, que era mais novo, procurar as coisas e ficar na cobertura. E eu com certeza teria evitado qualquer coisa. Ele mais inocente. Quando eu fiz a vistoria na primeira pessoa dos 6, eu encontrei uma porção de maconha generosa e mostrei a ele. Dei a geral no segundo, no que eu levantei eu olhei, cadê ele? Não tava. O cara que seria o terceiro, puxou a arma e deu na minha cara. O tiro entrou, queima-roupa, né? Pegou um tiro na cabeça. Na cabeça? Pegou o ouvido, pegou uma série de coisas. Na época, o projétil, ele não teve... Ouvido eu sou surdo desde então. E o projétil, ele não transfixou o crânio. Ele bateu e saiu. O que acontece? Você está de olho num carro que passou aí? Passou um carro azul aí suspeito. Você já sairia correndo atrás? Eu iria. Mas não adianta. É o vício. Tá bom, fora. Daí a história transfixou e não bateu. Eu fui ao hospital, fiquei uns dias. Você tá de olho no carro ainda, ele já foi embora. Já foi embora. Você não tem mais nada a ver com isso. Tem, mas não tem. Tem, é o vício, é o maldito vício, o pó da estrada. E o que aconteceu? Eu fui socorrido na época e tal, e os caras fugiram todos? Eu consegui balear 2, um com 2 tiros no peito e um com um tiro no nariz. Esse com 2 tiros no peito, ele saiu daqui do Jaçanã, ele foi até o Jabaquara, atravessou a cidade dizendo que foi assaltado. Sim. 2 tiros naquela época, havia uma certa facilidade de se ter arma, por isso eu sou a favor que
seja liberado arma, isso eu vou deixar também claro. Eu tinha uma pistola tcheca 9mm e foi o que salvou minha vida, uma CZ 9mm, são 17 tiros, entre esses 17 eu abri um leque de tiro que acabou salvando minha vida. Resumindo, fui... Bom, esse cara já sendo lá morreu, esse que foi pro hospital ou... Não. Nenhum dos dois morreu? Nenhum dos dois morreram. E do nariz mas, também, o cara? Um pegou no nariz de lado. Ah, furou só o nariz. Arrancou o nariz praticamente. Mas tá usando hoje. Né? Arrancou. Eu fiz um piercingzinho. Mas todos depois, morto, a pessoa que atirou em mim morreu de tuberculose na penitenciária depois. Sem nenhum problema assim muito grande com esse tipo, porque é gente que morre cedo. E o que aconteceu comigo? O tiro, não dá nada naquele tempo, não tinha tomografia, não tinha nada, não deu nada. Passou alguns meses, eu estava trabalhando, saí do trabalho de manhã e passei numa amiga minha, que ela tinha um restaurante muito pequenininho aqui em Atibaia, e ela fazia um feijão que era uma delícia. Eu saí meio atrasado do serviço e falei, eu vou comer mais cedo um pouco e vou para casa. Chego em casa, eu tenho um AVC hemorrágico. Caio duro, seco, ainda consegui. Ainda em função daquilo? Então, naquela época não se conseguia dizer que era em função de, porque não tinha tomografia, não tinha ressonância, quando muito um raio-x. E foram 46 dias em coma, internado, uma recuperação lenta que foi feita a muito custo, né, de fisioterapia, mas eu melhorei e eu não sei, então se tem uma característica na minha vida, superação, né? Eu me superei e voltei a trabalhar. 16 anos. Você podia ter se aposentado nessa coisa. Naquela época eu daria. Voltei mais 16 anos. E desses 16 anos trabalhei normalmente, prendi muita gente, atendi muito acidente, chorei muito, sofri, dei muita risada, tem muita coisa engraçada que acontece aqui na rodovia. Como diria o Roberto, o importante é que a emoção São tantas emoções que eu vivi. Daí dia 6 de março de 16, novamente eu lá na favela, uma operação que estava tendo em conjunto com Polícia Civil e PM de Guarulhos. Eu com um colega entrei na favela, submetralhadora na mão, eu senti que o rosto começou a entortar. Metralhadora? Você já estava de metralhadora? Não, já estava de submetralhadora. Eu sempre gostei de arma longa, né? A submetralhadora não é uma arma longa, mas eu sempre gostei. No trabalho comum de vocês podem usar? Sim, submetralhadora, fuzil. Submetralhadora, fuzil, nós temos toda essa gama de calibre 12, toda essa gama de armamento. Você não sabe, você vai encarar. Toda essa gama de armamento. Basta o policial querer e fazer o curso de habilitação. Ele precisa fazer uma habilitação. Eu não fiz habilitação para fuzil, é uma coisa que eu não quis, mas eu tenho os de submetralhadora, os outros cursos eu tenho poucos. O de fuzil eu achei que já estava no fim de carreira, não seria tão necessário assim. Bom, mas enfim, você acabou se aposentando? Sim, daí eu tive um AVC, fui para o hospital, esse AVC não foi tão severo, eu não fiquei em coma, nada, mas ele me deixou com a sequela motora. Eu perdi parte do movimento da mão e parte do movimento da perna. Daí sim, agora em 2016, com tomografia, ressonância e todos os itens hoje que a tecnologia nos traz, confirma-se que tanto um quanto o outro foram causados, as lesões foram causadas pelo tiro lá em 1999. Ainda não conformado, porque eu não sou uma pessoa de se conformar, que eu falei, eu sou uma pessoa persistente, eu gosto. Dia 30 agora, dia 30 passado, eu pedi uma nova perícia, eu queria voltar para a polícia, nem que fosse administrativo, me foi negado. Me frustrou um pouquinho, mas vamos tocar a vida. O importante é que a emoção você já viveu. Sim, a sua filha se formou? Minha filha é formada em Química Tecnológica, Universidade Federal de São Carlos. Ela está por aqui para Atibaia, não? Ela é Química do SAI. Do SAI, ela é Química do SAI, fez o concurso, passou. E você fica o quê? Na estrada para lá e para cá? Não, eu
agora eu tô ajeitando algumas coisas da vida, tentando mudar algumas coisas que a gente durante os anos vai deixando para trás, realizando alguns sonhos. E de um tempo para cá eu sempre gostei muito, né? E eu tenho desde o tempo do meu primeiro AVC. Não, eu acho que antes já gostava, quando eu era moleque, eu sempre gostei de caminhar muito, de andar. E com esse tempo, vamos dizer, ocioso, né, que agora é um pouquinho de ócio, eu resolvi caminhar, treinar, e eu tô fazendo travessias de grande distância. Nossa Senhora. Eu fiz uma... Como aspas, profissional do esporte. Não, profissional não, profissional amador. No sentido mas de grandes travessias, né? Grandes travessias caminhando. Que você fez? A última que eu fiz, Salcantay, né? Eu fiz algumas aqui no Brasil, pequenas. Daí fiz Salcantay, que é uma montanha no Peru, que você atravessa ela, são 10 dias caminhando. Puta, e montanha? Você mano? sobe de 3.000 metros, que é a cidade de Cusco, e vai até a montanha Salcantay, onde tem o Passo de Salcantay, que é 4.700 e alguma coisa, 4.740 metros de altitude. Chega-se lá, passa-se o Passo de Salcantay, né? E desce até Machu Picchu, que está 3.000 e pouquinho. Então você faz 10 dias de caminhada, dormindo no campo. Você vai um grupo, sim? Ou... Sim, é um grupo, a gente está... A minha meta agora, mais algumas para treinar aqui no Brasil. Eu tô parado um pouquinho porque eu estava fazendo natação, eu tive uma pequena lesão nas costas que deu aquela baqueada, né? Mas volto, acho que essa semana eu já volto. E vai estar pronto. A natação eu já voltei, mas a caminhada eu já volto essa semana. E a minha ideia é fazer uma caminhada agora aqui no Brasil, alguma caminhada grande aqui no Brasil, e depois uma na Islândia, e em 18 para 19 escalar não, né, que não usa corda, a gente fala escalar por um erro de subir o Kilimanjaro na África. Nossa Senhora. Vamos ver se a vida permite, né? A vida e a condição do país, também a condição econômica, às vezes dificulta um pouquinho o sonho, você tem que adiar, jogar um pouquinho pra frente. Mas a minha vida agora tá sendo essa. E quando você se prepara pra isso, e eu sei que você tá louco atrás de estar de olho ainda naquele carrinho que passou, eu vou parar com essa entrevista aqui. Aquele já passou. Mas você tá de olho no outro daqui. Então, a rodovia, Edgar, a rodovia é como a vida. Se você deixar aquilo que você quer passar, nunca mais você pega. Esse que passou? Esse que passou, passou. Mas toda hora, olha, ali ainda assim crime, né? Vai indo crime por aí que ninguém sabe, ó. Sim, vai saber aonde, olha lá. Eu sempre gostei de trabalhar com crime, né? Eu mal e mal trabalhei com trânsito, eu sei trabalhar com trânsito, mas eu gostei muito de trabalhar com crime. Sempre gostei. Mas é a minha vida, eu acho legal isso aqui, eu acho legal a estrada. Muito legal mesmo. E legal foi a tua palavra, legal foi a tua entrevista. Caminhando e cantando, vamos tocando a vida. Sim. Obrigado, Jacaré. De nada. Obrigado. Não precisar, só falar. Até mais. Se deixar eu falo o dia inteiro. Deixar eu falo o dia inteiro. Não, tá bom demais.